A obra de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, traz uma reflexão sobre a prática educativa na formação de docentes, numa abordagem educativo-progressista, fazendo uma análise de saberes fundamentais enumerados através de exigências de um ensino em favor da autonomia do educando. Sobre os saberes indispensáveis à prática docente, segundo a Pedagogia da Autonomia, é incorreto afirmar. É incorreto, hein? O professor que não leva a sério sua formação não tem força moral nem competência profissional para coordenar as atividades de sua classe. Ele precisa ter comprometimento com o educando, possibilitando uma aprendizagem democrática. O rigor do pensar certo para fazer certo negam uma prática de preconceito, pois uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, em relação uns com os outros e todos com o professor ou a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é capaz de amar. Os educadores devem ensinar com rigorosidade metódica, pois não há ensino sem pesquisa, aproximando os educandos dos objetos cognoscíveis, com criatividade, investigação, curiosidade, humanidade e persistência. Ética e estética, levando a procura pelo esclarecimento através de perguntas e indagações, que fazem parte de uma prática que leva à autonomia do ser. Ter consciência do inacabamento do ser é fundamental na formação docente para poder sempre buscar essa conclusão histórica e social do ser. Para isto, é importante o respeito à autonomia e à dignidade do ser do educando em busca da curiosidade e inquietação em suas descobertas. O educador não deve estar aberto a indagações, a curiosidade, as perguntas dos alunos, criando possibilidades para sua própria produção e construção, pois ensinar é transferir conhecimento. E aí, professor, estudou ou não estudou? Se estudou, responde. Se não estudou, tempo para você pensar. É incorreto afirmar que o educador não deve estar aberto a indagações, a curiosidade, às perguntas dos alunos, criando possibilidades para sua própria produção e construção, pois ensinar é transferir conhecimento. Acertou ou não acertou? Se não acertou, vai estudar. Próxima questão. Não existe ensino separado de aprendizagem, educador e educando, quando mediados pela pedagogia crítica, trocam de papéis o tempo inteiro. O educando aprende enquanto ensina, e o educador ensina e aprende com o professor e com os outros. Em quase todas as suas obras pedagógicas, Paulo Freire criticou a educação que despreza o estudante como partícipe do seu processo de aprendizagem, denominando educação bancária tecnicista alienante, em que o indivíduo oprimido deve desempenhar sozinho um papel na sua libertação. A educação como ato político deve se dissociar da pedagogia, e a cultura do silêncio pode promover uma educação mais centrada nos valores da sociedade, que busca recuperar o senso de humanidade, pois não cabe à educação este papel. E aí, professor, ficou fácil ou não? Tempo! Alternativa correta, letra A, bancária, tecnicista, alienante. Ficou fácil, hein, estudante? Ou não, aí ficou fácil, hein, professor? Próxima questão. Em qual obra de Paulo Freire propõe método de alfabetização dialética? Alfabetização e Conscientização, Porto Alegre, editora EMA, 1963. Pedagogia do Oprimido, editora Paz e Terra, 1968. Educação e Mudança, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979.
Educação como Prática da Liberdade, Paz e Terra 2000. E aí, professor, ficou fácil, hein? Tempo! Alternativa correta, letra B de bora estudar, professor. Próxima questão. Quando entro em uma sala de aula, devo estar sendo um ser aberto a indagações, a curiosidade, as perguntas dos alunos, as suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto, em face da tarefa que tenho a ele ensinar, e não a de transferir conhecimento. Este trecho é atribuído a qual autor e qual obra pedagógica? Ah, ficou fácil! Moacir Gadotti em Histórias das Ideias Pedagógicas, Gaudêncio Frigoto em Desenvolvimento e Educação, Celestin Freinet em As Técnicas Freinet da Educação Moderna, Paulo Freire em A Pedagogia da Autonomia. E aí, professor, fácil ou não é fácil? Ah, essa aqui foi fácil. Tempo! Alternativa correta, letra D de deixa comigo que eu vou acertar tudo. Paulo Freire em A Pedagogia da Autonomia. Próxima questão. Em 2021, o educador Paulo Freire teve sua obra revisitada em inúmeros eventos por conta do centenário do seu nascimento. Um dos destaques dessa obra é o conceito de educação bancária. Nas palavras de Freire, na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão, a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. Ainda segundo o autor, a educação bancária estimula contradições. As opções a seguir expressam uma contradição apontada por Paulo Freire, à exceção de uma. Olha só, cuidado aqui com essa pergunta, olha que pergunta capciosa. As opções a seguir expressam uma contradição. As opções a seguir expressam uma contradição apontada por Freire, à exceção de uma. Tem uma aqui que não é uma contradição apontada por Paulo Freire. Vamos lá. Assinale-a. O educador é o que educa, os educandos, os que são educados. O educador escolhe o conteúdo programático. Os educandos, depois de ouvidos nesta escolha, se acomodam a ela. O educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados. O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que se opõe antagonicamente à liberdade dos educandos. Estes devem adaptar-se às determinações daquele. O educador é o que diz a palavra, os educandos, o que a escutam docilmente. E aí, professor? Sabe ou não sabe? Tempo! A exceção é a letra B. O educador escolhe o conteúdo programático. Os educandos, depois de ouvidos nesta escolha, se acomodam a ela. Acertou ou não acertou? Deixa aí nos comentários, professor. Próxima questão. Em 2021, foi celebrado o centenário de nascimento do educador Paulo Freire, importante teórico do campo educacional que deixou um valioso legado para a educação do país. A seguir, analise alguns dos fundamentos de seus estudos. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A adoção de uma prática pedagógica que privilegiasse o desenvolvimento da criticidade dos estudantes.
um ensino voltado para a transmissão de conteúdos e o professor como único detentor dos conhecimentos. Educação como prática libertadora, humana e transformadora que possibilita aos estudantes o desenvolvimento de sua autonomia. A valorização da cultura e dos conhecimentos trazidos pelos estudantes, entre outros, como eixos norteadores da ação docente. Tem mais ou não tem? Tem mais. Uma educação mediada por uma prática subordinada às diferenças culturais e às condições sociais como sendo determinantes para o sucesso escolar. E aí, professor, tá acertando ou não está? Vamos ver aqui as alternativas. Marque a opção que apresenta a sequência correta. A letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E. E aí, professor, voltamos aqui e tempo para você pensar. Tempo! E as opções corretas são: primeiro, verdadeiro, a adoção de uma prática pedagógica que privilegiasse o desenvolvimento da criticidade dos estudantes. A segunda está errado, um ensino voltado para a transmissão de conteúdos e o professor como único detentor dos conhecimentos. A terceira que está correta, educação como prática libertadora, humana e transformadora que possibilita aos estudantes o desenvolvimento de sua autonomia. A quarta que está correta, a valorização da cultura e dos conhecimentos trazidos pelos estudantes, entre outros, como eixos norteadores da ação docente. E a quinta que está errada, uma educação mediada por uma prática subordinada às diferenças culturais e às condições sociais como sendo determinantes para o sucesso escolar. Nada a ver. Então aqui está o verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso é a alternativa A. Alternativa A de acertei. Próxima questão. A educação ética é aquela que nos leva a refletir sobre o próprio ser humano, possibilitando a formação de indivíduos que devem se construir nas relações com o outro. Assim, cabe ao educador observar as suas próprias posturas para se fortalecer como sujeito ético no contexto da escola ora defendida. Um dos principais componentes deste educador é adotar como método a exposição oral de seus conhecimentos com a certeza de conseguir moldar seus alunos aos padrões exigidos pela sociedade, compreender-se como o único detentor do conhecimento frente aos seus alunos por ter formação acadêmica superior, defender o distanciamento entre sua posição e a do educando como necessário na reprodução dos valores sociais vigentes, priorizar a educação dialógica entre os membros dos grupos como uma via de construção do conhecimento. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra D de deixa comigo que eu tô acertando tudo. Próxima questão. O desenvolvimento da autonomia no processo de ensino e aprendizagem é essencial para que os alunos se tornem protagonistas do seu projeto de vida e possam assim atender às demandas do mundo atual. Em relação à construção da autonomia do aluno, assinale com V para o F as afirmações que se seguem, conforme sejam verdadeiras ou falsas, respectivamente. A autonomia é fundamental para uma formação integral do aluno, possibilitando sua participação na sociedade de forma colaborativa. A autonomia trata do envolvimento do estudante em atividades que se limitam ao contexto escolar e de sala de aula. Quando se trata do tema da autonomia dos alunos, é preciso considerar também a questão da participação discente nas tomadas de decisão da escola de um modo geral. O professor, para desenvolver a autonomia do aluno, não precisa atentar para seu tempo nem seu ritmo de aprendizado. O desenvolvimento da autonomia desde cedo para os alunos ajuda, inclusive, no desempenho cognitivo deles.
E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Tempo não, tem aqui as opções ainda. Calma, tem opções aqui. A opção que contém a sequência correta de cima para baixo é a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D. Agora sim, vamos para o tempo. Estão corretas as seguintes afirmativas. A autonomia é fundamental para uma formação integral do aluno, possibilitando sua participação na sociedade de forma colaborativa. Está incorreta. A autonomia trata do envolvimento do estudante em atividades que se limitam ao contexto escolar e de sala de aula. Está correto. Quando se trata do tema da autonomia dos alunos, é preciso considerar também a questão da participação discente nas tomadas de decisão da escola de um modo geral. Está incorreto. O professor, para desenvolver a autonomia do aluno, não precisa atentar para seu tempo nem seu ritmo de aprendizado. E está correto. O desenvolvimento da autonomia desde cedo para os alunos ajuda, inclusive, no desempenho cognitivo deles. Está o correto, então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, não, falso e verdadeiro. Alternativa aqui peraí, deixa eu apagar, oh meu Deus, travou. Verdadeiro, falso, verdadeiro, aqui é a letra C de, calma que eu estou perdido, letra C. Muita gente pode achar, nossa, mas é difícil, mas é complicado, eu tenho que ler tudo. Não, cara, pelo bom senso aqui, depois você analisa, professora, você que está começando, analisa, bonitinho. Vê aqui o que faz sentido, vê o que não faz sentido, vê o que é um bom senso. Olha só, faz sentido para você, essa aqui, ó. O professor, para desenvolver a autonomia do aluno, não precisa atentar para seu tempo, nem seu ritmo de aprendizado. Você acha que isso aqui faz sentido? Você acha que isso aqui tá legal? Então, pensa aí, professor. Pelo bom senso, você consegue acertar muita coisa nessa vida. Próxima questão. A escola necessária para os tempos atuais, plural e pluralista, exige uma nova sala de aula. Tendo em vista esses fundamentos, analise as afirmativas que se seguem, verificando se são verdadeiras ou falsas. A escola de outrora mais comprometida com os interesses e necessidades das elites vem sendo progressivamente substituída por uma escola democrática, uma escola para todos. Na sala de aula dessa escola plural e pluralista, em construção, administrar o cotidiano tornou-se mais difícil, possivelmente porque ainda nos mantemos marcados pela imagem de uma escola ideal, em que alunos educados, dóceis e gratos buscam aprender e ser felizes. No contexto dessa escola atual em que as turmas são altamente heterogêneas, é preciso buscar a todo custo sua homogeneidade, como forma de assegurar o sucesso da proposta pedagógica posta em desenvolvimento. Professores na regência das salas de aula dessas escolas plural e pluralista, em lugar do diálogo que pode gerar indisciplina, precisam estar preparados para fortalecer debates em que um grupo sai vencedor. Qual a opção correta? Somente a afirmativa 2 é falsa? As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras? Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras? As afirmativas 2, 3 e 4 são falsas. E aí, professor? Sabe ou não sabe? Tempo! Estão corretas as afirmativas 1 e 2. A escola de outrora mais comprometida com os interesses e necessidades das elites vem sendo progressivamente substituída por uma escola democrática, uma escola para todos. E o 2, na sala de aula dessa escola plural e pluralista, em construção, administrar o cotidiano tornou-se mais difícil, possivelmente porque ainda nos mantemos marcados pela imagem de uma escola ideal, em que alunos educados, dóceis e gratos buscam aprender e ser feliz. Então aqui a alternativa correta aqui é a 1 e 2. Cadê 1 e 2? Aqui é letra C. Letra C, a alternativa correta. Próxima questão.
Segundo Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, ensinar é uma especificidade humana, pois exige o desconhecimento da identidade cultural, exige a convicção de que a mudança é impossível, exige saber escutar, exige tomada inconsciente de decisões, exige indisponibilidade para o diálogo. E aí, professor? Fácil, hein? Fácil, não pode errar essa. Vai lá, tempo! Alternativa correta, letra C de coitado de você que não quer estudar. Letra C, alternativa correta. E eu te pergunto, você já se inscreveu nesse canal? Você curte a gente? Você curte ou não curte? Não xinga a gente, hein? Diz aí nos comentários quantas questões você acertou, quantas que você errou e se você precisa estudar ou não. Olha só, o sonho é seu, o sonho é seu. Faça o impossível para realizá-lo. Vou ficar por aqui. Felicidades e sucesso. Um beijo, um abraço, um cheiro e um amasso. Valeu, tchau.